Olá, muito bom dia para você. Meu nome é Felipe, sou o criador desse canal e hoje vou fazer uma dinâmica diferente. Vou ler a carta número 2 de Gary Albert para o filho, né? Mas antes, solicito gentilmente para você que quer se inteirar ainda mais desse assunto de copywriter, para você que quer conhecer, ampliar o seu espectro, se inscreva no canal, acompanhe diariamente nosso conteúdo, tá bom? Então vou lá. A carta número 2, quarta-feira, 6 horas e 57 minutos, ela foi escrita 13 de junho de 1984. Querido Bonde, hoje eu cruzei algum tipo de linha mental invisível. Isso aconteceu quando fui para a minha reunião inicial com as pessoas que administram o campo aqui e descobri que eles são completos idiotas. O que aconteceu como resultado disso foi que, em vez de ficar para baixo e deprimido, eu simplesmente fiquei mais duro. Talvez eu escreva mais sobre a minha nova atitude de ficar durão em uma carta futura, mas por enquanto quero voltar direto para esse negócio de corrida e de estrada. Sabe, Bonde, eu não consigo enfatizar o quanto sinto que fazer 1 hora de corrida é talvez o hábito número 1 mais valioso que você pode cultivar. Veja, se você começar o dia assim, isso vai colocá-lo em um ótimo ritmo e melhorar enormemente o resto do seu dia, porque vai drenar muita tensão e ansiedade e, de modo geral, limpar sua mente para que você possa pensar melhor o dia todo. E além disso, depois que você pega o ritmo, isso faz você se sentir ótimo. Então, de qualquer forma, aqui estão outros bons hábitos de saúde que acho que você deveria começar imediatamente. O jejum. Você é, na minha opinião, jovem demais para fazer jejuns prolongados, mas eu realmente acho que seria bom para você jejuar um dia inteiro por semana. Atualmente eu estou jejuando todo sábado e pretendo continuar jejuando um dia por semana, pelo menos pelo resto da minha vida. Quando você jejua, começa a normalizar as funções do seu corpo e também desenvolve uma certa autodisciplina que ajudará você na maioria das outras áreas da vida. Pretendo escrever muito mais sobre jejum depois, mas por enquanto quero apenas incentivá-lo a começar imediatamente a jejuar um dia por semana. Aqui vão mais algumas dicas. Primeiro, sugiro que você não conte às outras pessoas o que está fazendo. A maioria das pessoas não entende o jejum e tudo o que você vai receber delas sobre o assunto é um monte de bobagem ignorante. Segundo, sinto que você deve fazer pouco ou nenhum exercício atlético nos dias em que jejuar. Veja, seu dia de jejum é o dia que você separa para dar descanso à mente e ao corpo. Você não precisa ficar na cama o dia todo nem nada disso, mas realmente deve pegar leve, tanto física quanto mentalmente. O que eu faço nos meus dias de jejum é relaxar, ler, mexer em coisas pequenas e também descobrir que é um bom momento para cuidar daquelas tarefas e recados chatos que se acumulam durante o resto da semana. Em outras palavras, eu acho que você deve fazer a corrida todas as manhãs para, mais ou menos, organizar o seu dia e jejuar toda semana para organizar sua semana. Sabe de uma coisa, filho? Tenho 46 anos e um dia de idade. E as duas coisas sobre as quais escrevi até agora são as mais importantes que já aprendi. E mais, pense só, você pode começar agora, antes mesmo de completar 16 anos. Meu Deus, que vantagem você terá, rapaz! Agora, vamos continuar. A próxima coisa a qual quero falar é sua dieta. Primeiro de tudo, acredito que todo mundo que diz que o café da manhã é a refeição mais importante do dia está completamente errado. Na minha opinião, tudo que você deveria comer antes do almoço são algumas frutas. Você se lembra do que eu disse na carta de ontem? Eu disse que você deveria comer uma fruta, de preferência uma banana, antes de começar sua corrida. Bem, depois da corrida, no meu julgamento, o que você deve fazer é tomar um banho, se arrumar, se vestir e começar seu dia. Então, algum tempo depois disso, antes do almoço, você deve comer outra fruta. Na verdade, você deve comer 3 frutas por dia, exceto quando estiver jejuando. E acho que você não tem como errar com uma banana, uma maçã ou uma laranja. Dessa forma, você obterá potássio, vitaminas e algo chamado pectina. Tudo muito bom para você. Aliás, li, e acredito que seja verdade, que a fruta é o alimento principal do homem. Também acredito que a fruta é talvez a categoria alimentar número 1 que os americanos precisam consumir mais. Observe sua mãe, observe outras pessoas. Quantas frutas elas comem? Muito pouco, aposto. Estão perdendo algo muito, muito importante. Uma razão, claro, é que a fruta contém muitas coisas boas para você. Outra razão é que a fruta, junto com certos outros alimentos, funciona como uma espécie de vassoura da natureza e ajuda a manter seu organismo limpo e funcionando. Enfim, como eu disse ontem, eu estou apenas começando agora e pretendo escrever mais sobre tudo isso depois. Mas por enquanto seria uma excelente ideia se você começasse a comer 3 frutas todos os dias e começasse logo depois de receber essa carta. Sabe, Bonde, além de tudo mais, você é o melhor aluno que eu já tive e é uma verdadeira alegria ensinar todas essas coisas a você. Rapaz,
Eu realmente gostaria que meu pai tivesse podido fazer isso por mim, mas isso é passado. Mas talvez possamos começar uma tradição aqui, uma nova tradição, Albert, na qual os pais façam questão de transmitir o que aprenderam para ensinar a uma nova geração. Seria bom, né? Ok, aqui vai mais uma informação sobre dieta. O que mais você deve comer? Bem, uma coisa é certa. Você definitivamente deve comer uma grande tigela de cereal do tipo farelo, Graptinus. Provavelmente é a melhor que você encontrará em um supermercado comum ou em algumas lojas de produtos naturais com os melhores cereais. A propósito, lembra quando ontem pedi para você conseguir a cópia de The Joy of Honey? Bem, aqui estão outros 2 livros que você deve procurar. The Miracle of Fasting, de Paul Bragg, e Are You Confused, de Paulo Airola. Muitas lojas de produtos naturais provavelmente terão ambos. A propósito, não quero que você sinta que precisa me escrever tanto quanto eu estou escrevendo para você. Quero sim ouvir de você, e com frequência, mas você não está escrevendo um livro como eu, então nada de culpa. Vamos fazer uma pausa e falar de outra coisa. Há um velho gato macho por aqui, no campo de Crackers. Crackers é um gato arrogante. Há muitos animaizinhos por aqui, e Crackers gosta de capturá-los e brincar com eles. Por exemplo, uma semana atrás eu estava fazendo a minha corrida matinal e vi Crackers descendo a parte de trás da colina. E ele tinha um pequeno bichinho na boca que parecia um filhote de esquilo. Esses pequenos são fofos demais. Descobri que são, na verdade, esquilos terrestres antílope. Enfim, ele trouxe essa criaturinha até mim e a soltou. O bichinho ficou ali parado. Depois de um tempo, Crackers começou a cutucá-lo com as patinhas dianteiras. Depois de um tempo, o bichinho começou a se mexer e tentou fugir. E ele rapidamente pegou e repetiu todo o processo. Ou seja, ele atormentou o pequeno esquilo até que ele não tivesse mais forças. E depois disso tudo, sabe o que ele fazia? Ele pegava o esquilo, de novo, jogava para cima e ficava batendo nele no ar, como se estivesse jogando handball. Enfim, quando contei isso ao outro preso, ele disse: mas aquele cracker idiota não passa de um otário. Ele apanha dos outros gatos aqui. Tem um gato preto da área da moradia que bate nele o tempo todo. Qual é o ponto disso tudo? Provavelmente não há. Mas isso me lembra que algo que li uma vez no Herald Examiner, onde alguém foi citado dizendo: não existe justiça, existe apenas poder. É isso por enquanto. Eu te amo e boa sorte, Dad. Sinceramente, Gary Halbert. Olá e boas-vindas a quem nos ouve. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo em um material assim fascinante sobre resiliência e disciplina. E de um lugar muito inesperado, né? Exatamente, um lugar onde pouca gente esperaria encontrar esse tipo de sabedoria tão estruturada. O texto que a gente tem na mesa hoje é o capítulo 2 de uma obra bem conhecida. As Cartas de Boron. Isso, The Boron Letters. Para quem já acompanha esse tema de marketing e desenvolvimento pessoal, sabe que é uma correspondência real. E o contexto é tudo aqui. Com certeza. Estamos analisando uma carta específica escrita lá no dia 13 de junho de 1984 pelo Gary Halbert. E o detalhe crucial, a grande questão de toda essa história, é que ele escreveu esse material de dentro de uma prisão federal nos Estados Unidos. Na cidade de Boron, isso mesmo. E ele mandava essas cartas para o filho dele, o Bond, que na época, acho que não tinha nem 16 anos de idade. Era bem jovem. E, sabe, além da carta original em si, a nossa análise de hoje ganha uma camada extra de profundidade. Os comentários do filho. Pois é. A gente incluiu os comentários atuais do próprio Bond Halbert. Anos depois, já adulto, ele refletiu sobre esses ensinamentos práticos e filosóficos do pai. É tipo uma cápsula do tempo sobre o comportamento humano sob pressão. É uma dinâmica muito intensa. E eu, como anfitrião aqui, confesso que fiquei muito impressionado logo de cara. Eu fico maravilhada também. O que realmente prende a gente nessa história, desde a primeira linha, é o contexto extremo e a clareza mental exigida para lidar com ele. Sim. Imagina a situação. Temos um pai confinado em um ambiente inegavelmente hostil, privado da liberdade dele, lidando ali quase que diariamente com administradores do sistema prisional. Pessoas que ele mesmo descreve sem meias palavras como... idiotas completos. Exato, idiotas completos. E a grande questão que paira sobre este texto e que vai nortear a nossa exploração é como alguém submetido a essa perda de controle
consegue não apenas evitar a espiral de depressão que esmaga tantas pessoas no sistema carcerário, mas usar essa exata diversidade para ensinar ao filho adolescente hábitos de vida incrivelmente rigorosos. É impressionante. A forma como ele transforma aquele caos burocrático e punitivo de uma prisão em uma sala de aula sobre controle pessoal e autonomia, É uma estratégia de sobrevivência psicológica, né? sem dúvida, muito intensa. Certo, vamos destrinchar isso então. A carta começa com o Gary relatando um incidente bem específico, bem pontual, que serve como o catalisador para toda essa filosofia que ele vai apresentar para o filho. O episódio da reunião. Isso. Ele descreve a sensação de cruzar uma linha mental invisível. Isso acontece logo depois de ele voltar de uma reunião exaustiva com as pessoas que administram o campo prisional lá em Boron. E ele percebe a incompetência. Com uma clareza cristalina. Ele nota a total incompetência e a mesquinhez daquelas pessoas que detêm o controle sobre a rotina dele. E a reação dele a essa constatação é o que dita o tom de tudo que vem a seguir. Porque ele poderia simplesmente desistir. Sim. Em vez de voltar para a cela dele, sentar na cama, se deixar abater pela injustiça da situação ou, sei lá, cair numa depressão profunda por estar nas mãos de burocratas, ele tomou uma decisão muito consciente. Ele decide ficar mais durão. Exatamente essas palavras, ficar mais durão. Ele canaliza toda essa energia gerada pela frustração e transforma isso num combustível para a própria resiliência. E o comentário do filho, do Bond Halbert, traz uma perspectiva essencial aqui para a gente não interpretar essa decisão de forma superficial. O que ele diz? O Bond analisa essa declaração do pai sobre ficar mais durão e faz uma observação muito sincera. Ele pontua que, com todo o respeito à narrativa do pai, isso soava como uma certa bobagem. Bobagem, como assim? Não no sentido de que o Gary estivesse mentindo para parecer um herói para o filho, mas pelo simples fato de que o Gary sempre, durante toda a vida dele, foi um homem extremamente durão. Ah, entendi. Não foi algo que nasceu na prisão. Pois é, a carta lida isoladamente faz parecer que essa resiliência foi uma epifania que aconteceu ali. Mas o Bond esclarece o histórico formidável do pai para dar a verdadeira dimensão daquela mente para quem nos ouve. Ele já tinha uma bagagem pesada, né? Muito pesada. Estamos falando de um homem que cresceu em uma cidade economicamente deprimida, onde a vida já era naturalmente difícil. Ele foi militar também? Sim, serviu como policial militar na Alemanha, enfrentando a rigidez militar de frente. Um homem que formou família cedo, ele teve 5 filhos antes mesmo de completar 30 anos de idade. Caramba! E viveu uma verdadeira montanha-russa, financeira e emocional. Ele construiu fortunas, faliu completamente, ficou rico de novo e perdeu tudo várias vezes, até o momento em que se viu atrás das grades. Ele conhecia o fundo do poço. Ele já tinha encarado o abismo inúmeras vezes antes daquele dia em Boron. Sabe, ler sobre esse histórico realmente humaniza a figura dele. Como a gente estava falando, ele conhecia intimamente o fundo do poço e o topo da montanha. E quando o Bones menciona que o pai sentia medo das coisas como qualquer pessoa normal... Sim, ele não era de ferro. Exato. Mas ele simplesmente engolia esse medo e fazia o que precisava ser feito de qualquer maneira. A gente percebe que não se trata de um super-herói imune aos sentimentos, né? Trata-se de alguém que construiu uma resposta mecânica. Inabalável, ao longo de décadas de altos e baixos. Ele não ignorava o caos, ele gerenciava o caos. O que é fascinante aqui é a verdadeira natureza dessa chamada dureza. Lendo as entrelinhas do comportamento do pai, o Bond revela um traço de personalidade que é a chave de tudo isso. Qual seria? O Gary odiava de forma profunda e visceral pessoas cruéis e pessoas más. Nossa, isso faz todo sentido no contexto da prisão. Voca na carta não era de maneira alguma uma agressividade gratuita, sabe? Uma postura de valentão ou uma frieza emocional para atacar os outros. Era, na mais pura definição da palavra, uma armadura. Uma proteção. Uma proteção psicológica forjada especificamente para sobreviver com a dignidade intacta. O Bond aponta uma verdade muito dura sobre a condição humana. Na vida, cedo ou tarde, todas as pessoas acabam sendo obrigadas a lidar com o sofrimento desnecessário causado por terceiros. Infelizmente é verdade.
E quando essas pessoas cruéis ou incompetentes detêm o poder absoluto sobre o seu destino, Exatamente como os guardas daquela prisão. a única forma concebível de não ser corroído e destruído por dentro é vestir essa armadura mental, recusar o papel de vítima indefesa. E essa metáfora da armadura se materializa de um jeito muito prático, né? Sim, a transição que ele faz no texto é brilhante. Ele não permite que o conselho fique só vagando no campo das ideias filosóficas. Ele vai da blindagem mental direto para a rotina física. O movimento do corpo. Isso. Ele escreve para o filho que quer focar no negócio da corrida de rua. Aos 46 anos de idade, vivendo as limitações do encarceramento, ele detalha 2 hábitos cruciais para manter a sanidade. O primeiro é a corrida. 1 hora inteira de corrida de rua, logo pela manhã. E ele deixa muito claro que o objetivo ali não é virar um atleta de elite ou cuidar da estética do corpo. Tem uma função quase cirúrgica na mente dele. Exatamente. O esforço físico contínuo drena a tensão acumulada, a ansiedade provocada pelo confinamento e, fundamentalmente, limpa a mente das frustrações do dia anterior. Nas próprias palavras dele, serve para organizar o seu dia. O suor funcionar como um expurgo para a toxicidade daquele ambiente. A escolha das palavras, organizar o seu dia, carrega um peso enorme se a gente pensar no ambiente em que ele está inserido. Com certeza, tudo é controlado. Numa instituição penal, os horários de acordar, as refeições, os momentos de pátio, toda a estrutura do tempo é ditada por terceiros de forma muito autoritária. Se não tem voz. Nenhuma. Então a corrida vigorosa de 1 hora é, sob essa ótica, talvez o único momento do dia em que ele exerce verdadeira e total autonomia. Ele decide o ritmo, ele decide o esforço. Sim, e chama muita atenção a forma como ele equilibra e contrasta esse movimento físico intenso com a imobilidade intencional do segundo grande hábito de sobrevivência dele, O jejum. o jejum. Ele relata que adota 1 dia de jejum absoluto por semana, escolhendo especificamente os sábados para isso. Uma pausa completa. Enquanto a corrida serve para ativar o corpo e descarregar o estresse agudo, o jejum entra com uma função puramente restauradora e disciplinar. Ele recomenda essa pausa profunda para normalizar as funções biológicas e desenvolver uma autodisciplina inquebrável. Lendo essa parte, a minha primeira reação foi pensar em como deve ser incrivelmente difícil manter um jejum de 24 horas no meio de um ambiente estressante de uma prisão. Onde a comida é um dos poucos confortos, né? Exato. Mas a carta traz um detalhe muito prático e até um tanto irônico sobre a postura que ele adota. Ele aconselha o filho a manter segredo. Não contar pra ninguém. Ele diz pro bonde não sair contando que está praticando jejum. O aviso é claro, a esmagadora maioria das pessoas simplesmente não entende o conceito, não entende os benefícios, e a única coisa que o garoto vai colher se tentar explicar isso é um monte de bobagem ignorante e julgamento. É um conselho muito pé no chão. Construa sua disciplina, faça o que te fortalece, mas não espere que o mundo ao seu redor aplauda ou compreenda suas escolhas. É uma camada extra de proteção. Com certeza, evitar o debate inútil poupa muito energia mental. E o conceito de como executar esse dia de jejum é destrinchado por ele com muita sabedoria prática. Ele tem regras claras para isso também. Sim, ele enfatiza que o dia sem comer não deve ser transformado em uma provação de resistência física extrema. O jejum exige recolhimento. Não é para sair correndo. Não é um dia para fazer exercícios atléticos nem para tentar bater recordes na corrida. É um dia de pausa ativa. O objetivo é pegar leve, relaxar de verdade, ler um bom livro e aproveitar o tempo extra para resolver pequenas tarefas chatas e recados acumulados. Faz todo sentido. Ele propõe um sistema complementar e impecável, né? Se a corrida organiza o dia, o jejum semanal tranquilo serve para organizar a semana. Corpo e mente recebem um dia de descanso intencional, criando um ritmo sustentável que impede o esgotamento total frente às adversidades. A convicção dele é tão grande que ele chega a afirmar para o filho que essas 2 práticas isoladas representam as coisas mais importantes que ele aprendeu em todos os seus 46 anos e 1 dia de vida. Imagina o impacto disso para um adolescente lendo a carta. Colossal. Um pai que já viveu de tudo, dizendo ao filho que se ele começar a implementar isso antes dos 16 anos, terá uma vantagem desproporcional para enfrentar o mundo adulto. É a transferência de sabedoria empírica na sua forma mais pura.
fica muito evidente o desejo urgente de poupar a próxima geração de cometer os mesmos erros, sabe? Ou de ter que descobrir essas defesas apanhando da vida. E o Gary não encerra suas diretrizes só no exercício físico e no jejum. Não mesmo. Ele avança a discussão e entra de forma bastante opinativa na questão da nutrição diária. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque ele decide atacar de frente um dos maiores e mais repetidos dogmas da alimentação moderna. A regra do café da manhã. Isso. Ele escreve na carta com absoluta clareza que todas as pessoas que dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia estão completamente erradas. Ele simplesmente joga essa regra imposta pela sociedade pela janela. Sem hesitar. Mais do que apenas discordar, ele apresenta a própria prescrição estrita para a primeira metade do dia. E essa atitude de questionar o que é dado como regra absoluta parece se conectar perfeitamente com a ideia de construir autonomia. Não aceite as regras que te entregam sem questionar se elas servem para você. Exato. E a prescrição matinal dele desafiava bastante o padrão convencional da época. E até de hoje, na verdade. A regra que ele estabelece para a própria rotina e que recomenda para o filho é comer estritamente apenas frutas antes da refeição do almoço. Só frutas? Ele desenha um cronograma muito específico. O bonde deve consumir uma fruta, de preferência uma banana, logo ao acordar, antes de colocar o tênis e sair para a corrida de rua. Como um combustível rápido? Isso. E após terminar o exercício extenuante, a instrução é tomar um banho, cuidar da higiene, se vestir e iniciar os afazeres. Somente depois de tudo isso, em algum momento da manhã, mas estritamente antes do meio-dia, ele deve comer uma segunda fruta. E qual era a meta diária? O consumo de 3 frutas inteiras, abrindo exceção apenas para os dias dedicados ao jejum. As opções que ele cita como seguras são maçã, banana ou laranja. A justificativa foca na ingestão de potássio para recuperação muscular, vitaminas essenciais e um elemento que ele destaca muito no texto, a pectina. A pectina. Para quem não tem familiaridade com o termo que ele faz questão de frisar, a pectina é, de forma bem resumida, um tipo de fibra solúvel, natural encontrada na parede celular das frutas. Quando consumida, ela forma uma espécie de gel no trato digestivo. E isso leva a uma analogia fantástica dele. Muito memorável. Ele batiza a fruta de a vassoura da natureza. Vassoura da natureza, genial. A lógica dele é que, por causa de elementos como a pectina, a fruta varre e limpa todo o sistema interno do corpo humano. Ele argumenta com firmeza que as frutas são o alimento primário e mais natural da humanidade. E lamenta que as pessoas não consumam o suficiente. Ele chega a incentivar o filho a observar os hábitos alimentares da própria mãe e das pessoas ao redor para constatar visualmente como o consumo de alimentos naturais e crus é deficiente. E além das frutas, ele sugere algo mais, não é? Sim. Ele indica a inclusão de cereais compostos por farelo na dieta para aumentar a injeção de fibras, apontando especificamente a marca Grape Nuts, que continua sendo um produto bem tradicional lá fora até hoje. Além de atuar como pai e estrategista de sobrevivência, ele assume um papel muito claro de mentor intelectual aí. Ele não quer que o filho dependa apenas da palavra dele, ele quer incentivar a busca ativa por conhecimento. Os livros que ele recomenda. Isso, ele orienta o bonde a visitar lojas de produtos naturais para procurar 2 obras que fundamentam muito do que ele está ensinando. O primeiro livro é The Miracle of Fasting, um clássico do autor Paul Bragg, sobre o jejum. E o segundo? A segunda recomendação é a obra Are You Confused?, escrita por Paavo Airola, focada em desmistificar as confusões da nutrição moderna. Obras bem específicas. Muito. Contudo, o que realmente muda a atmosfera dessa leitura não é a lista de livros ou a rigidez da dieta da banana. É a guinada emocional profunda que, de forma quase abrupta, toma conta da narrativa da carta. Nossa, essa mudança de tom é drástica e muito tocante. Ele passa de um conselho nutricional técnico por uma demonstração de vulnerabilidade imensa. Ele abre o coração ali. Ele escreve declarando que o bonde é
de longe o melhor aluno que ele já teve a oportunidade de orientar e que é uma alegria imensa poder compartilhar essas estratégias. E então o peso do passado parece atingi-lo. Ele pausa as instruções e desabafa na página. Aquela frase dura. A frase é forte. Rapaz, eu realmente gostaria que meu pai tivesse podido fazer isso por mim. Mas isso é passado. Nossa. É um momento em que aquela pesada armadura mental que a gente debateu lá no início é deixada de lado por um segundo. Ele reconhece, de peito aberto, uma lacuna dolorosa na sua própria criação. A falta de alguém que o pegasse pela mão e ensinasse como blindar a mente e o corpo contra as pancadas do mundo. A resposta que ele dá a essa constatação dolorosa é o que define o caráter dele naquele momento. Exato, ele não se vitimiza. Em vez de se entregar ao ressentimento, cultivar mágoas ou usar a ausência do próprio pai como uma desculpa para as falhas da vida, ele toma a decisão ativa de quebrar o ciclo histórico da família. Ele propõe a fundação de algo novo. Ele chama de uma nova tradição Halbert. O conceito dessa tradição é muito simples, porém de uma responsabilidade gigantesca. A partir daquele momento, os pais daquela linhagem assumiriam a obrigação absoluta de transmitir tudo o que aprenderam sobre resiliência e saúde para a próxima geração. O compromisso de passar adiante o conhecimento prático. Vital para sobreviver num ambiente hostil. É admirável observar um homem sentado numa cela de prisão com acesso apenas a papel e caneta, empenhando toda a energia mental para ser o pai presente e instrutivo que ele sempre sonhou ter tido. Balada por esse tom afetuoso. O final é bem perturbador. Sem nenhum aviso, o Gary muda completamente de assunto e passa a relatar uma anedota incrivelmente sombria e bizarra que acontece no pátio do acampamento prisional. Ele introduz um personagem improvável. O gato Crackers. Um gato macho, velho e descrito como bastante arrogante. A rotina do gato é explicada de forma rápida. O campo é habitado por animais pequenos e o Crackers tem como passatempo caçar essas criaturas. E a anedota se concentra em um momento específico, quando Gary avista o Crackers carregando na boca a presa mais recente, um pequeno esquilo da região, ainda filhote. A minúcia com que ele descreve a cena chega a causar desconforto em quem lê. É uma tortura. O gato carrega a criaturinha até uma área aberta, solta no chão e adota uma postura de observador. O filhote, aterrorizado, tenta fugir. No mesmo instante, o Crackers avança e o agarra novamente com as garras. E o que se segue é um processo contínuo de tortura implacável. Um ciclo macabro. O gato cutuca o filhote com a pata, solta para dar uma falsa esperança, espera a tentativa de fuga e captura a presa mais uma vez. Isso se repete até o esquilo não ter mais nenhuma força física. É de revirar o estômago. Para coroar a crueldade, o Crackers começa a jogar o corpo do animalzinho para o alto repetidas vezes, batendo nele no ar com as patas como se estivesse jogando uma partida de handball. É uma cena angustiante. E o Gary compartilha o que acabou de presenciar com outro presidiário que também estava por ali. E a resposta que esse colega de confinamento dá é a peça que muda todo o sentido da história contada. A reviravolta. O preso assiste a cena, dá de ombros e comenta algo na linha de mas aquele Crackers idiota não passa de um grande otário. Ele apanha direto dos outros gatos por aqui. Tem um gato preto enorme lá na área de moradia que dá uma surra nele o tempo todo. Ou seja, o grande torturador do pátio é, na verdade, constantemente torturado e subjugado por uma força maior. Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral da carta que estamos analisando, fica óbvio que essa anedota não foi inserida na página final por acaso. O Gary até tenta despistar, dizendo que provavelmente não há uma grande moral. Mas com Mas certeza. a história do gato funciona como uma representação perfeita, um microcosmo do mundo que os prisioneiros habitam e, numa escala maior, das dinâmicas do mundo exterior. É a exibição nua e crua da mecânica do poder e da opressão. Uma cadeia ininterrupta. O Crackers exerce uma opressão brutal sobre uma criatura mais fraca. No entanto, simultaneamente, ele mesmo é oprimido de forma rotineira por um gato que é maior e mais forte. E essa observação nos leva diretamente à citação impactante com a qual ele escolhe encerrar o raciocínio. Ele comenta que a cena trágica o fez lembrar de uma frase que leu no jornal Herald Examiner. Uma frase incrivelmente dura,
seca e desprovida de qualquer otimismo. Não existe justiça, existe apenas poder. Não existe justiça. Existe apenas poder. Essa máxima pessimista ecoa e se alinha de forma muito profunda com aquele comentário feito pelo filho que a gente explorou lá no início da nossa análise profunda. Sobre ele odiar pessoas cruéis. Isso. O Bond nos contou que o pai abominava a crueldade humana e desenvolveu a dureza mental justamente como uma armadura para lidar com isso. Quando Gary decide citar e endossar essa frase sobre poder e justiça, ele está revelando os alicerces da visão pragmática dele sobre o mundo. Uma visão realista. Em um ambiente governado puramente pela força e pela hierarquia, seja numa prisão literal com guardas abusivos ou metaforicamente no mundo corporativo, na política, nas relações sociais, sentar e esperar passivamente que a decência humana prevaleça de forma mágica é uma ilusão perigosa. Uma ilusão que pode custar a sanidade mental. E a construção minuciosa da armadura mental, a disciplina inegociável da corrida diária, a resiliência forjada no jejum semanal, todas essas práticas extremas são a maneira que ele encontrou e refinou para cultivar o próprio poder interno. Um poder necessário para garantir que ele jamais seja esmagado pelo poder externo e cruel do mundo. Exatamente isso. Então, o que tudo isso significa para nós, afinal? Para nossa audiência que acompanhou essa dissecação até aqui, acredito que fica muito claro que esta correspondência transcende enormemente a categoria de um simples texto sobre os benefícios de comer maçãs, de suar no asfalto ou ignorar o café da manhã. É um manual de sobrevivência. Um autêntico e severo manual de sobrevivência psicológica. O tema central é como manter o controle absoluto sobre o seu próprio ser quando todo o ambiente externo está estruturado para destituí-lo de qualquer traço de dignidade. A burocracia dos administradores incompetentes, o ambiente restritivo, a dinâmica perversa do gato torturando a presa menor, tudo isso representa o caos contínuo tentando ditar as regras do jogo. E a rotina regrada é a resposta mais humana possível a esse caos. É a arquitetura de uma fortaleza impenetrável de autonomia pessoal. E a amplitude disso, a relevância prática, ultrapassa os muros físicos da prisão, né? Com certeza. Para o pessoal que nos escuta hoje, a aplicação dessas ideias se revela muito cotidiana e urgente. A grande maioria das pessoas lida atualmente com uma quantidade absolutamente paralisante de sobrecarga de informações, exigências irreais e pressões no trabalho, conflitos exaustivos com chefes difíceis. O caos e a perda de autonomia apenas trocaram de figurino. Assumiram formas mais modernas e socialmente aceitáveis. Diante desse cenário, estabelecer rituais inegociáveis que organizam o dia, como descarregar a química da ansiedade através do exercício, e estruturar rituais que organizam a semana, como estipular um dia de pausa, jejum ou silêncio intencional das telas, são os tijolos necessários para edificar uma verdadeira disciplina. É a base que impede que o estresse e a má vontade alheia assumam o controle. É o processo diário de forjar a sua própria armadura mental contra os impactos externos. Uma armadura que, lembrando as palavras do Bond Halbert, uma vez que é inteiramente desenvolvida, estará sempre à nossa disposição quando os dias mais sombrios chegarem. Brilhante! Estamos nos aproximando do fim do nosso mergulho profundo de hoje, mas consideramos essencial deixar uma reflexão para continuar ressoando na mente de quem nos acompanhou nesta jornada. Uma reflexão provocativa. Exato. Considerando tudo o que foi debatido, se assumirmos que a premissa crua destacada pelo jornal citado pelo Gary carrega uma verdade fundamental, se de fato não existe justiça, existe apenas poder, será que essa busca incansável pela extrema disciplina diária, o ato deliberado de correr intensamente, a escolha de ler um livro em silêncio, a decisão de praticar o jejum enquanto o resto do mundo consome sem parar, será que tudo isso representa na sua essência a forma mais pura, duradoura e suprema de acumularmos o nosso próprio poder interno? O verdadeiro poder. Um tipo de poder tão inabalável e silencioso que garante que, independentemente da situação ou de onde quer que estejamos inseridos,
nós jamais precisaremos implorar ou depender da ilusória justiça concedida por pessoas cruéis. É algo profundo para se pensar. Fica essa provocação densa para nossa audiência ponderar nos próximos dias. Um excelente dia ou uma excelente noite para cada pessoa que dedicou seu tempo a nos acompanhar e até a próxima análise.